Seu filho já não te escuta mais? Percebe que de um tempo para cá ele foi crescendo e começou a mudar a forma de olhar para o pai, para a mãe. O pai já não é mais o super-herói, a mamãe não é a Mulher Maravilha que sabe tudo. Mas ele também ainda não chegou na adolescência. Provavelmente você tem um pré-adolescente aí na sua casa, entre 8 e 12 anos. E você já percebeu que muita coisa mudou. Principalmente o diálogo, a comunicação e o quanto ele te ouve e respeita a sua opinião. Se você está nessa fase, atravessando esse momento e quer saber como construir essa comunicação com seu pré-adolescente de maneira eficiente, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Como conversar com seu pré-adolescente, como fazer com que ele te escute e você o escute nessa relação. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, apaixonada pelas relações parentais, tenho 4 filhos e estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre essas relações, para lhe mostrar um caminho mais leve, mais livre, mais harmônico, para a gente poder construir as relações familiares dentro de casa. Nos vídeos anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre a pré-adolescência, o que era, o que acontecia no cérebro, de que forma esses pré-adolescentes entre 8 e 12 anos se comportavam e as dúvidas e questionamentos e angústias dos pais se dão muito em relação a eles não querem mais me obedecer, eles não querem me escutar, eles estão mais questionadores. Como é que eu faço para o meu pré-adolescente, que ainda não é um adolescente, nem é uma criancinha mais, como é que eu faço para esse pré-adolescente me escutar? E a primeira coisa que eu sempre digo é que se a gente quer ser escutado, a gente precisa dar conta de escutar primeiro. E escutar primeiro é a gente conseguir ouvir aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente não quer ouvir, às vezes aquilo que a gente nem quer saber. Mas dar conta de, antes de julgar, ouvir. Ouvir o que aquele adolescente, aquele pré-adolescente está dizendo. Ouvir a história, a versão dele. A gente conseguir fazer isso de uma maneira sem emitir a nossa opinião, sem nos colocar à frente do que ele está dizendo, isso vai fazer toda a diferença nesse momento de conexão. O que mais os pré-adolescentes e adolescentes me dizem é: minha mãe não me escuta, meu pai não me entende, ninguém entende o que acontece comigo porque eles não conseguem conversar. E a gente precisa exercitar, escutar é um exercício. A gente escutar, respirar fundo e escutar sem julgar. Escutar aquilo que eles têm para nos dizer sem precisar emitir a nossa opinião naquele momento, antes que eles terminem a história, e sem dizer que isso é certo ou que isso é errado. Até agora, olha, eu já dei 4 dicas para vocês para a gente dar conta de ouvir. Escutar sem julgar, respeitar a opinião e respirar fundo. Nós pais precisamos muitas vezes respirar fundo e ouvir o que essa criança, o que esse adolescente está nos dizendo. E às vezes não é uma missão fácil, né? Às vezes a gente pediu para que eles fossem estudar e você olha lá, o menino tá com o telefone na mão. Aí, antes de perguntar o que ele tá fazendo com o telefone na mão, você já dá um grito, porque a gente não pergunta antes. E já aconteceu situações da mãe dar o grito e foi ver ele estava tirando uma dúvida sobre a matéria com um colega. Então a importância da gente conseguir seguir esses passos para estar perto deles faz toda a diferença. A 5ª dica é: faça cara de paisagem. Não se assombre quando ele começar a te contar uma história macabra lá, que o coleguinha, a amiguinha, o amiguinho tá namorando, tá fazendo isso, tá colando. A nossa primeira reação é fazer uma cara de espanto, né? É já ir dando uma bronca, é fazer uma cara de bravo. E quando a gente faz isso, a gente simplesmente afasta eles, porque eles não vão nos procurar da próxima vez. Então a gente precisa treinar a cara de paisagem. A gente
Respira fundo e olha. Dá um sorriso amarelo e segue o passeio para que eles consigam contar tudo aquilo que está ali guardado, compartilhar as experiências, mesmo que seja algo que a gente não concorde, a gente precisa aprender a dar conta de ouvir aquilo que a gente não concorda. E depois que a gente conseguir ouvir, não é que a gente não tenha direito de dar nossa opinião, de falar o que a gente acha, mas a gente precisa primeiro dar conta de ouvir. E aí depois a gente dizer, não, olha, eu acho isso, levá-los a refletir. Você acha mesmo que tá na hora de namorar? O que você acha sobre essa atitude do seu colega? E levar esse pré-adolescente a refletir. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, esse é o momento que eles vão aprender a fazer escolhas para a adolescência e para a vida adulta. Sexto passo, confiar. Gente, a gente precisa confiar que eles vão dar conta. Que eles vão dar conta de se responsabilizar pelas coisas deles. Que eles vão dar conta de se organizar, que eles vão dar conta sim de preparar um pequeno lanche. Uma criança de 9, 10 anos, até 8 anos já consegue fazer muita coisa. E aquilo que os nossos filhos já conseguem fazer, a gente não deve fazer por eles, porque quando a gente faz por eles, a gente passa a mensagem de que eles são incapazes. Então, aquilo que eles dão conta de fazer, eles precisam fazer. E a gente precisa ir dando para eles, nessa fase da pré-adolescência, as responsabilidades que são deles. Passando o bastão para eles. O material escolar é seu, responsabilidade pelas provas é sua, responsabilidade pelo banho, pelos cuidados pessoais já era para ser seu desde um pouco antes, mas se ainda não é, tá na hora da gente ir passando para eles o bastão de cada uma das habilidades, para que eles desenvolvam mesmo essas habilidades, mas que para que eles tenham noção de que são capazes e que para que eles também confiem neles, nessa capacidade deles, a gente, pai e mãe, que somos referências, educadores, precisamos confiar primeiro. Nós confiamos primeiro neles para depois que eles confiem em si próprio. Sétima dica. Tem 10 dicas hoje para seu pré-adolescente te escutar. Autonomia, gente, é tão importante que eles tenham autonomia para decidir aquilo que eles já podem decidir. Isso vai treinando a capacidade de escolha. Decidir a hora de estudar. Sim, a hora de estudar. Desde que isso esteja combinado, organizado, na rotina, no cronograma, mas eles já podem decidir a hora de estudar, a roupa que vai vestir, os melhores amigos, o esporte que vai fazer. Então, essa autonomia para decidir sobre a própria vida, sobre algumas escolhas é importante demais. E isso fala também sobre a confiança. O quanto a gente confia neles para que eles decidam o que vão comer, a hora que tá com fome e às vezes até a hora de dormir. A gente já pode ir mostrando para que eles olhem para eles mesmos e percebam quando estão com fome, quando estão com sono. Eles conseguem, a gente precisa acreditar que eles dão conta, porque eles dão. É importante a gente lembrar de que nós também já fomos adolescentes. E para que a gente consiga se conectar a esses pré-adolescentes, é preciso a gente lembrar dessa nossa fase e dizer para eles como é que era para nós, como é que a gente se sentia nessa época. Porque quando eles ouvem isso de alguma forma traz um conforto. Eles têm uma ideia de que eles assim são anormais, o que eles estão sentindo é absurdo. E a gente diz, não, olha, aconteceu comigo essa experiência. Às vezes experiências não tão boas. É muito importante a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa fase. Porque a ideia que a gente passa quando a gente conta é, se a minha mãe, o meu pai passou por isso e tá aqui, deu conta de tudo, poxa, eu vou dar conta também. Isso dá uma sensação de alívio enorme para eles. A 9ª dica de hoje é: tire tempo exclusivo de qualidade com seu pré-adolescente. E não abra mão disso. Às vezes alguns pais dizem, mas ele não quer mais ficar comigo, ele prefere ficar no videogame, ele prefere não sei... Não abra mão. Você não precisa dizer nada, mas você vai comigo, a gente vai sair um pouquinho junto, a gente vai dar uma volta no quarteirão, a gente vai para a piscina. Tempo exclusivo e de qualidade com esse pré-adolescente. Não abra mão, não negocie esse tempo.
seja uma vez na semana, o dia do filho único, seja 15 minutinhos por dia, seja... Às vezes ele tá lá, esses dias o meu pré-adolescente tava lá tocando violão, quietinho lá no quarto dele. Eu peguei, fui lá e só sentei do lado dele e fiquei lá com ele. A partir daquele momento, ele terminou de fazer o que ele estava fazendo e aí foi conversar. Ah, sabe essa música? Eu toquei esses dias, não sei aonde, pra fulano. E aí isso gera a conexão. Só fique do lado, mesmo que eles não queiram conversar. Vá fazendo esse exercício e não abra mão desse momento. Por último, a 10ª dica do dia é: não tente consertar o seu pré-adolescente. Ele é perfeito, exatamente desse jeitinho que ele é, com as suas características, com tudo que ele tem. E a gente precisa parar de querer consertar os nossos filhos o tempo todo, porque isso gera neles um sentimento de inadequação enorme. Ah, Roberto, então agora eu não posso mais corrigir meu filho e dizer que isso está certo, aquilo está errado. Não é isso, a gente vai dizer sim, mas a gente vai principalmente mostrar para eles que aquilo que não foi muito legal, como é que ele pode melhorar? Ao invés da gente cobrar, você tirou 5 na prova, filho, olha, o que aconteceu aqui? Estava acontecendo alguma coisa, você não estava muito bem, está precisando de ajuda, como é que a gente pode fazer para melhorar? Teve um comportamento agressivo, autoritário, algo que você considera inadequado? Chama, pergunta. Fulano, você fez isso, eu considero que foi desrespeitoso, o que está acontecendo com você? O que aconteceu para que você reagisse dessa forma a essa situação? Quando a gente faz isso, a gente para de querer consertar, de enquadrar numa caixinha e a gente começa a olhar para eles como seres humanos, que dão conta sim de olhar para a própria história. Quando a gente diz isso, a gente dá a possibilidade para que eles se olhem e eles mesmo pensem, não, realmente isso não foi bacana, eu quero melhorar, eu quero fazer diferente. E isso é que vai fazer a diferença, tanto na nossa relação, quanto nesse pré-adolescente, que daqui a pouco é o adolescente, gente. O tempo passa assim, e daqui a pouco eles estão lá na adolescência fazendo escolhas importantíssimas que podem e vão impactar para o resto da vida deles. Então, gente, nesse vídeo de hoje eu dei 10 dicas para vocês para que a gente possa ter essa relação mais próxima do nosso pré-adolescente, para que a gente não se perca nesse momento da vidinha deles, para que essa linha que nos liga a eles não vá ficando fininha e daqui a pouco vai embora. Não existe fórmula mágica para a gente passar por esse momento, né? Mas a boa e velha conversa, o bom e velho ouvido da gente sentar e escutar e dar atenção vão fazer toda a diferença nesse momento. Mesmo que às vezes a gente passe sim, e nós vamos passar por situações, né, que parecem desesperadoras, o caos, mas que se a gente tiver com esses princípios básicos dessa relação bem estabelecida, desse vínculo bem firmado, com certeza vai ser mais fácil a gente administrar e lidar com tudo isso. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, assistiu o vídeo até o fim e que se percebeu que tem um pré-adolescente que precisa sim cultivar mais essa relação com seu filho, com a sua filha, e conhece alguém que também, um pai, uma mãe, um professor, um educador, que precisa olhar para essa criança, para esse pré-adolescente, para esse adolescente de uma maneira diferente. Manda esse vídeo para ele. Me siga nas outras redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E muito obrigada de novo para quem ficou até aqui. Beijo, gente. Tchau!